Provérbios, capítulo 1. Coragem. Coragem para a gente fazer essa leitura. Já tinha lido Provérbios algumas vezes. Só que uma coisa é a gente ler, outra coisa é a gente começar a estudar, a meditar. E hoje foi um dia desses que eu tive coragem de fazer isso. Quem aqui já teve coragem de ler Provérbios? Logo no capítulo 1, a gente tem muitas revelações sobre aquilo que a gente mais quer na vida. Eu acho que a grande maioria que tá aqui tá buscando a mesma coisa. Uma vida mais tranquila, uma vida de paz, uma vida de estabilidade. Vocês concordam comigo? De tudo que vocês desejam, tudo não se resume mais ou menos nisso? Se pudesse ter um manual te falando exatamente sobre isso, você seguiria? Pois então, e se eu te falar que esse manual é Provérbios? Eu fiz algumas anotações e aí eu quero dividir aqui com vocês. Para quem quiser acompanhar, é bem legal vocês estarem com a Bíblia, porque vocês vão grifando aí, ou pega um caderninho, pega uma caneta, vai precisar. Então, Bíblia, papel, caneta e um coração aberto para a gente ser confrontado por Deus, porque às vezes a gente não quer, né? E eu sei que a maioria de vocês aqui quer uma palavra de conforto ao invés de confronto, mas muitas vezes para a gente acessar o conforto, a gente tem que passar pelo confronto. E o convite de Provérbios é mais ou menos por aí, tá? Ele vai nos falar muitas verdades e a gente precisa estar pronto para ouvir, tá? Então, para quem pegou a Bíblia, eu quero que vocês marquem aí Provérbios, capítulo 1. Eu vou ler tudo com vocês e eu vou falar aqui para vocês onde que eu marquei algumas palavrinhas chaves e eu fiz algumas anotações aqui sobre principais personagens desse capítulo e que é preciso a gente entender quem é quem. Isso vai facilitar a leitura e a nossa compreensão, tá? E aí, o que aconteceu? Ao longo da leitura, eu fui me lembrando de outros versículos, tá? Outras passagens bíblicas. Então, para quem vai acompanhar, em determinado momento, vocês vão ver que eu vou lá para Gênesis 3. Tem algo de interessante nisso. O Espírito Santo começou a falar comigo e a gente começou a voltar lá no princípio, certo? Gênesis 2, versículos 16 e 17. E depois, a gente vai ir também para Números, capítulo 11, versículo 33. Então, quando eu pedir para vocês, a gente vai lá e a gente vai entender qual a relação que tem aqui com o capítulo 1, tá bom? Então, eu vou começar aqui a leitura com vocês. E aí, vou dividindo um pouquinho de como foi esse estudo, tá? E aí, como eu falei aqui para vocês antes, eu vou falar aqui para vocês os personagens que eu separei, tá? E aí é o seguinte, é só pra gente facilitar a compreensão e vocês depois também na leitura individual de cada um. É uma coisa que eu sempre falo, né? Na minha leitura aqui, eu comecei a lembrar de outras passagens, mas cada um aqui fazendo a leitura individual, Deus vai tocar no coração de vocês de uma forma diferente, tá? Então eu acho muito, muito, muito importante. Então, prontos? Quem tem Bíblia já pegou a Bíblia? Ia ser muito legal se todo mundo já estivesse aí com a Bíblia, tá? Então, eu vou começar aqui a leitura com vocês. E aí, quando vocês quiserem anotar alguma coisa, tá? Já esteja aí com a sua canetinha, seu caderninho, que vai ser bem legal. Então, para quem nunca leu, eu já vou começar aqui a introdução de Provérbios, porque ele mesmo já diz o que é Provérbios, tá? Então, vamos lá, vou começar pelo versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, a gente já sabe que é algo bem importante, feito
por pessoas bem importantes, certo? Então, a gente precisa considerar muito cada palavra que vai estar aqui nesse livro. Para quê, né? Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência ao simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Agora, eu vou pedir que você pegue a caneta e o caderno, porque eu vou para o versículo 5. Eu quero que vocês comecem a prestar atenção em algumas palavras, tá? Então, é o seguinte, versículo 5. Que o sábio ouça e cresça. Sublinha ou escreve a palavra cresça. Em prudência, prudência também. Escreve ou marca essa palavra. Cresça, prudência. E que o instruído também marca essa palavra ou escreve. Adquira habilidade. Marca essa palavra. Habilidade. Marcou as palavrinhas? Marquem essas palavras, tá? Por enquanto, só marca. Então, é o seguinte, pra gente começar a entender tudo isso aqui, eu quero que vocês saibam que a gente vai ter alguns personagens no livro de Provérbios. O primeiro personagem é o sábio, que eu e você queremos nos tornar. Ó, anotem aí. Quem é esse personagem? O sábio é aquele que ouve, é aquele que cresce e é aquele que aplica o que aprende. Por que eu pedi para vocês marcarem, tá? Eu pedi para vocês marcarem o verso 5. Lembra? Ó, que o sábio ouça e cresça em prudência. E essa é a primeira coisa que eu quero que vocês percebam. Toda vez que vocês encontrarem com alguém e essa pessoa acha que ela já sabe tudo, ela é uma tola. Ela não é sábia. Porque a partir do momento em que eu falo que o sábio, ele cresce, quer dizer que essa pessoa nunca para de aprender. Ele nunca para de aprender. O sábio, ele está sempre disposto a ouvir e a aprender. Então, a partir de agora, você vai decidir se você quer ser uma pessoa sábia ou não. Quem aqui descobriu que conhece uma pessoa tola e não sábia? Talvez você até achava, né? Nossa, eu achei que aquela pessoa, ela era sábia. Mas agora tu acabou de descobrir que ela não é sábia. Então, prestem muita atenção nessa primeira característica de uma pessoa sábia. E aí, o crescer aqui tem muita relação com maturidade. Maturidade. Então, quanto mais a gente aprende, essa palavra aqui é muito importante, tá? A gente ter noção de que a gente precisa crescer e amadurecer. Então, toda vez que você se coloca como alguém que não precisa aprender mais nada, eu sei tudo, você é uma pessoa que não amadurece, tá? Então, o sábio, ele não é o mais inteligente. Isso é uma outra coisa que a gente confunde muito. O mais sábio, ele não é o mais inteligente. Mas ele é o quê? Ele é o mais ensinável e prático. Porque vocês vão ver o seguinte, que o sábio ouça e cresça em prudência. E prudência significa discernimento prático. E que o instruído, sabe qual que é o significado de instruído? Ele tem entendimento
e capacidade de quê? De aplicar o que ele aprende. Adquira habilidade. Agora escreve embaixo de habilidade. Estratégia. Que o sábio ouça e cresça em prudência. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês vejam é que ele nunca para de aprender, certo? Prudência, isso significa discernimento prático. Instruído significa que ele tem entendimento e capacidade de aplicar o que aprende. E por último, habilidade, ou seja, estratégia. Tem mais um personagem aqui, que é o tolo. Quem é o tolo? Porque já já ele vai aparecer. Vocês precisam saber quem ele é. Então, o tolo, ele zomba da sabedoria. Ele despreza o temor de Deus. Daqui a pouquinho eu vou falar também um pouquinho para vocês sobre o temor de Deus, tá? Então, para quem já anotou o tolo, ótimo. Agora a gente vai pro temor, que é importante vocês também já terem aí. Então, eu só quero que vocês coloquem aí, ó. Temor não é medo. Anota. Temor não é medo. Não confundam temor com medo. Certo? Então, o que é o temor? O temor é reverência, rendição e é um alinhamento à vontade de Deus. Então, se vocês quiserem anotar, eu anotei aqui no meu resuminho, né? Ele é o filtro por onde passamos todas as decisões e pensamentos. Toda vez que eu vou tomar uma atitude, você teme a Deus? Quando você vai tomar uma decisão muito importante na sua vida, você teme a Deus ou você ignora a vontade de Deus? Certo? Então, vamos lá. A gente já sabe o que é o sábio, a gente já entendeu ali a questão do instruído, a gente já sabe quem é o tolo, a gente já sabe o temor do Senhor, qual o significado disso. E aqui, gente, a gente tem algo que até vocês falaram no início, tá? E que me chamou a atenção. Eu perguntei assim, ó, quem é o sábio, né? Eu não perguntei quem é a sabedoria, eu perguntei quem que era o sábio. Aí vocês falaram, é Deus, é Jesus. Então, aqui no caso, a sabedoria, a gente vai entender ali que ela tá personificada, certo? Isso aqui, às vezes, a gente se confunde um pouquinho. Mas a sabedoria aqui, ela ela fala como se fosse uma pessoa, tá? Para que a gente possa compreender. Então, ó, capítulo 1, ela clama nas ruas. É isso que vocês vão ver. Ela quem? A sabedoria, tá? Então, é Deus nos chamando para um caminho de vida, certo? Então, ela é uma figura ativa, alerta, ela adverte com amor, mas ela também julga com justiça, certo? Então, algo que vocês precisam escrever aí. A sabedoria rejeitada se transforma em juízo. Isso é importante. Vou repetir. A sabedoria rejeitada. Coloquem aí. Não sei se vocês estão anotando. A sabedoria rejeitada se transforma em juízo. Em juízo. Tá? Porque ao decorrer aqui da leitura, vocês vão precisar entender isso. Todo mundo anotou até agora os personagens? Importante. E aí, eu já li com vocês aqui até o versículo 5, tá? Já coloquei aí pra vocês algumas coisinhas importantes dessas palavras pra gente entender o que é mais importante a gente tirar daqui, tá? Então, vocês já entenderam como que a gente vai falar, quem são os personagens, o que é o quê, e principalmente o que é o temor do Senhor, tá? E aí, no versículo 6, olha só que curioso, aqui tem algo que vocês me falam muito. Assim,
Carol, eu não consigo entender a Bíblia. Tem muitas coisas pra mim que é difícil. Quem aqui se identifica com isso? Quem aqui lê a Bíblia e fala assim, nossa, mas tá complexo de entender. Tá muito difícil de compreender essa passagem. Se vocês não sabem o porquê que é dessa forma, o versículo 6, ele vai te explicar. Então, olha só. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. E aí, para vocês entenderem isso, a gente precisa lembrar que, de fato, Jesus, ele veio e ele falou muito por parábolas. E aí, para e pensa, quando a gente faz isso, a gente não quer que qualquer pessoa entenda. Vocês concordam comigo? Se eu fizer um enigma, é porque eu não quero que todo mundo entenda. É porque eu quero fazer o quê? Eu quero fazer um filtro. Eu quero fazer um filtro, entende? E filtrar o quê? É um filtro espiritual. Eu quero entender o que verdadeiramente você quer. Muitas pessoas buscam, olha só que interessante. Não sei se já aconteceu com vocês, mas muitas pessoas se aproximam de Deus e começam a ler a Bíblia não por causa de Deus. Podem ser sinceros, algum de vocês aqui já começou a ler a Bíblia porque alguém te falou que aqui, lendo a Bíblia, você tinha explicações ou você tinha, enfim, algum passo a passo sobre como ganhar dinheiro? Eu já vi isso muitas vezes. Eu já vi pessoas falando isso. Ah, tu sabia que a Bíblia ensina sobre dinheiro? E aí a pessoa vem, ela quer ler a Bíblia porque ela quer encontrar isso. Só que, muitas vezes é aqui que ela se converte. Porque a Bíblia não é um livro normal. Não adianta você querer ler como você lê qualquer livro. Ela é um livro que ela tem um filtro espiritual. É como se Deus estivesse nos dizendo: você realmente quer esse conhecimento? Então busque. Busque, se aproxime, se aprofunde. Se você verdadeiramente quiser o conhecimento que está aqui, você vai se dedicar, você vai se aprofundar e você vai questionar até chegar na resposta. Então é impossível a gente decifrar isso aqui sem a gente se aproximar de Deus. Porque muitas vezes é o Espírito Santo que vai nos guiando, é o Espírito Santo que vai abrindo os nossos olhos. Mas a primeira coisa que eu quero dizer aqui para vocês é que quando a gente adquire essa habilidade, para quem está lendo a Bíblia, volta um pouquinho no versículo 5 e você vai ver, que o sábio ouça e cresça em prudência e que o instruído adquira habilidade, ou seja, estratégia, para entender provérbios e parábolas. Isso aqui nos ensina, ele treina os nossos olhos e o nosso coração. Ele treina para quê? Para muitas coisas que acontecem na nossa vida. Quanto mais você treina os seus olhos e o seu coração, você consegue desviar do mal. Você consegue chegar num lugar e sentir que ali tem alguma influência estranha. Você consegue chegar num lugar e discernir. Entende? Então, o que Deus está nos falando é: vem aqui comigo, tenha esse relacionamento comigo, leia a palavra. E só de você ler a minha palavra, eu vou estar te treinando. Treinando para que você possa viver conforme a minha palavra. Então, quando a gente fala em ler a Bíblia, é sobre isso. Quando a gente fala que a palavra é viva, é sobre isso. Entende? Então, inclusive, gente, nada contra. Vejam bem o que eu vou falar. Eu não tenho nada contra a devocional. Nada.
Nada. Só que o devocional ele é uma porta de entrada. Então não adianta você fazer 10 minutinhos de café com Deus Pai e você seguir o seu dia achando que isso foi uma conexão com Deus. Se é uma porta de entrada, ok, faça o seu devocional. Mas não esqueça que a leitura da palavra é muito importante. E ela vem em primeiro lugar. Então, use devocionais como um ponto de partida. Eu mesma tenho devocionais. Tá tudo certo. Mas isso não substitui. Porque quando você começa a tentar substituir, você perde isso daqui. Você perde isso que Deus tá tentando te ensinar. E que é para você viver nessa terra. Entende? Olha o nível de importância. E eu não tô falando só de provérbios. Porque vocês vão ver, quem estava aqui no início da live, eu já pedi para vocês anotarem. Eu fiz paralelos com outras passagens bíblicas. E sempre quando eu vejo uma semelhança com outra passagem bíblica, eu volto e eu presto mais atenção ainda. Porque eu entendo que Deus está falando mais e mais e mais uma vez. E quando a gente repete mais de uma vez, é porque é algo muito importante. Então, vocês percebem o quanto isso é importante? Por mais que vocês estejam aqui comigo agora, leiam vocês a Bíblia, cada um de vocês. Né? Então, assim, eu tô aqui como instrumento, eu tô aqui como alguém que possa auxiliar vocês nisso, mas eu jamais vou substituir o relacionamento de vocês no secreto com Deus. Cada um de vocês individualmente. Tá bem? Então, entenderam o porquê que às vezes é tão difícil a gente entender a Bíblia? Porque não é para qualquer um. É porque a palavra ela vai filtrar. Certo? E ela quer te treinar. Treinar o quê? Os teus olhos e o teu coração. Para quê? Para a vida. Certo? Então, se tu tava buscando um manual, acabou de encontrar. Esse é o teu manual, tá bom? Para tudo, para todas as áreas da tua vida. E aí, no versículo 7, vocês vão encontrar o personagem que eu já falei para vocês quem que é. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Quem tá com a Bíblia aí, tem alguma versão que tá diferente da minha? Coloca aqui. Talvez insensatos não esteja na tua tradução, tá? Mas aqui a gente tem um ponto muito importante. O temor do Senhor, ele é inegociável. Ah, Carol, eu não quero temer a Deus, então nem continue. Porque o que está escrito aqui não tem como a gente traduzir de outra forma, tá? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, se eu sei que o temor é o princípio, eu preciso temer a Deus. Até aí foi? Todo mundo que está acompanhando? E aí eu vou continuar aqui a leitura, versículo 8. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. Porque serão um diadema, talvez na tua versão esteja outro, mas aqui entenda como enfeite, tá? Serão como enfeite de graça para a sua cabeça e colares para o pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam, venha conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém, vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos e inteiros, como os que descem ao abismo.
Acharemos todo tipo de bens preciosos. Encheremos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós. Teremos todos uma só bolsa. Meu filho, não se ponha a caminho com eles. Fique com os seus pés longe das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Agora prestem atenção no próximo versículo, porque daí eu vou precisar que vocês voltem para Gênesis capítulo 3. Olha só o versículo 17. Primeiro fica aí, tá? Provérbios capítulo 1, versículo 17. A gente já tá aqui na leitura. Pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando. O que vocês entendem desse versículo? Imagina, você é uma ave. Você é uma ave. E você tá olhando alguém fazendo uma armadilha para você. O que você faz? O que você pensa? Não é óbvio que isso vai dar errado? Poxa, você é uma ave, você não foi pega desprevenida, você está vendo uma armadilha sendo montada. Vocês concordam? Que o primeiro pensamento é, isso vai dar muito errado. Deixa eu fazer o quê? Ir para a armadilha ou sair daqui? O que essa ave pensaria? Parece meio óbvio, né? Então, voltem para Gênesis. Voltem para Gênesis, capítulo 3. Eu nem vou ler, mas percebam como isso aconteceu. Gente, eu não sei vocês, mas se aparece uma serpente falando comigo, primeiro que eu nem converso com ela. Gente, uma serpente falar contigo? Sério? Uma serpente. Isso aqui não é a cara. Não é a cara de que vai dar errado. Gente, não tem disfarce. Não tem disfarce. É uma armadilha. É uma armadilha. Quantas vezes na nossa vida, sejam sinceros, a gente tem a mania, muitas vezes, de até julgar, né? A gente adora. Nossa, como é que a Eva fez isso? Como é que Adão fez isso? Como é que me caíram? Gente, antes de vocês pensarem em julgar Eva e Adão, pensa em quantas vezes. E eu tô falando pra mim, tá? Já falei pra vocês várias vezes. Às vezes eu entro aqui e vocês acham que eu falo só pra vocês? Não, eu entro aqui, muitas das coisas que eu falo, eu mesma tenho que ouvir. Porque quantas vezes a gente cai numa armadilha que a gente tá vendo ser montada? Armadilha sendo montada na nossa frente. Armadilha sendo montada. E ao invés de falar assim, ó, isso aí não é coisa boa, a gente sai, a gente se joga na armadilha. Então, não é à toa que a gente tem esse aviso em Provérbios. Não é à toa. Não é do nada. Porque lendo, você vai ver, tipo, não é possível, gente. Pra que tá avisando isso? O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Então eu vou repetir. Volta lá para Provérbios, capítulo 1, versículo 17. Pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando. Ou seja, vigia. Vigia. Porque a armadilha tá bem na tua frente. E às vezes tu fica flertando, né? Nome de Jesus tem poder. Tu fica flertando. E aí, olha só, versículo 18. Mas estes
armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Isso é muito forte. Nossa. Sério, não tem como ler isso aqui e não ficar pensando. Olha o quão forte isso é. E aí vem mais. Este é o fim de todo ganancioso. E este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Só quero deixar claro aqui para vocês, tá? Ganancioso. Ganancioso. Isso aqui nada mais é do que o fascínio do ganho fácil. Então, se vocês voltarem e vocês lerem de novo, tá? A partir ali do versículo 11, vocês vão ver que nada mais é um convite de ganho fácil. Um convite de ganho fácil. E aí, não sei se tem alguém aqui, eu não sou essa pessoa, eu quero deixar claro, mas se vocês estudarem um pouquinho, quem estuda finanças, investimentos, etc e tal, existe uma regra sobre essa questão do ganho fácil, em que as pessoas ficam muito alertas, olha só, alertas, porque isso é um sinal de alguma armadilha. Então, hoje em dia, tá cada vez... Eu não vou nem falar como aqui que tá sendo divulgado ganhos fáceis, porque são diversos. Diversos. Mas assim, você olha e você fala, é a cara da armadilha. É a cara da armadilha. Ou isso vai te custar literalmente dinheiro. Isso pode te custar dinheiro mesmo, perder dinheiro. Mas também pode perder a tua alma. Né? Não, vem por aqui, isso aqui é fácil e rápido. Gente, eu trabalho no digital. E eu sei que existe muita estratégia de marketing, eu sei que existe muita estratégia de copy. Mas eu posso dar uma dica para vocês? Não existe ganhar fácil. Ah, mas é porque a internet... Não existe. O trabalho dá trabalho. Ah, mas é que a internet facilitou. Facilitou. Isso não exclui o trabalho. Não é dinheiro fácil. Não é rápido. Exige dedicação. Não é fácil. Se alguém te falar e fizer um leve convite que você se lembre, por favor, grave esse provérbio aqui. Lembra disso? Fácil? Começa a questionar, fácil como? O que isso vai me custar? O que eu vou ter que fazer para esse fácil aí? Não se esqueçam disso. Vocês podem esquecer tudo que eu falei até agora, mas não se esqueçam disso. E aí vocês vão lembrar, obviamente, do temor, que é o nosso personagem que eu falei pra vocês. Um dos personagens mais importantes daqui, porque sem ele, não temos mais nada. Por quê? Porque o temor é o princípio. É o princípio. Tá? Então, pra quem tá anotando, agora grifa. Grifa o temor do Senhor. Temor do Senhor. Se você lembrar disso, você vai lembrar de todo o resto, tá? Porque ele é o princípio. Vamos ver o que mais. Olha só. Versículo 20. A sabedoria, e aqui no início da live eu expliquei para vocês que ela tá personificada, certo? A sabedoria grita nas ruas, nas praças,
levanta a sua voz. Do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. E aqui, para quem anotou no início, agora vai fazer sentido. Vai lá para Gênesis 2, versículo 16 e 17. Esse eu vou ler, tá? E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Enquanto eu estava lendo esse versículo em Provérbios, eu lembrei desse versículo. Porque lembra, a sabedoria lá em Provérbios, ela está personificada. Mas olha aqui Deus de novo, dando todas as informações necessárias. Tinha muita gente que falava antigamente, né? Nossa, pegou a rota. Isso aqui nada mais é do que Deus te orientando desde o princípio. Desde o princípio. E a sabedoria volta lá. Então, continua aí, versículo 21. Do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Então, tá disponível, certo? E agora vem um recado para vocês, para todos nós. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, ó, o nosso personagem apareceu. E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Lembra que eu falei para vocês? O tolo é aquele que zomba, odeia o conhecimento. Ele acha que já sabe tudo, ele não quer aprender, ele não quer crescer, ele não quer amadurecer. Esse é o tolo. Para quem anotou o personagem, ele apareceu aqui, tá bem? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Lembra o que eu falei para vocês logo no início do enigma? Da gente ter um filtro espiritual na Bíblia? Tá aqui. Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Então, não pense vocês que ler a Bíblia é como ler um livro normal. Não é. Tá? E aí, isso aqui a gente vai de novo voltar para o princípio, que é o temor do Senhor. Tá? Versículo 24. Mas porque clamei e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Aqui eu quero falar um pouquinho para vocês. Por que eu pedi para vocês escreverem assim, ó? Lembra que eu falei para vocês na hora da sabedoria, eu pedi que vocês anotassem o seguinte, ó. A sabedoria rejeitada se transforma em juízo. Por que eu pedi para vocês anotarem isso? Porque pode você chegar aqui no versículo 26 e não entender o que eu vou ler. Então eu vou ler e a gente vai discutir sobre isso. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Eu ficarei zombando quando chegar o terror. Isso aqui é o quê?
Isso aqui não é vingança, isso aqui é juízo. Isso aqui é juízo. Certo? Quem aqui achou forte quando eu li? Quem aqui achou forte isso? O que acontece aqui? Muitas vezes chega nessa hora e a gente não quer ouvir. Fez como queria, zombou o quanto pôde, ignorou o quanto pôde. Porque volta versículos anteriores. Ela clama, ela grita nas ruas, nas praças. A gente acabou de ver isso. Ou seja, a sabedoria tá aí. Só que não é para sempre. Ela gritou, ela tentou. Foi uma, foi duas, foi três. Agora, no versículo 26, chegou a hora do juízo. Chegou a hora do juízo. Só que ninguém quer o juízo. Não entendo. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Até teve uma questão ali num vídeo sobre o livre-arbítrio. E eu vou trazer isso aqui para vocês sobre o livre-arbítrio de uma maneira um pouco mais leve. A intenção aqui não é eu passar para vocês algo maçante e teológico. Mas, enfim, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso, porque eu acho importante justamente para vocês entenderem isso aqui, tá? Então, eu vou continuar a leitura. Ó, versículo 26, também eu darei risada da desgraça de vocês, ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar, como a tormenta, quando a calamidade chegar, quando o redemoinho, quando lhe sobrevierem o aperto e a angústia. Aí, olha só o que acontece no versículo 28. Então, eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém, não me encontrarão. De novo. Por isso que eu falei no início da live. Eu não sou obrigada a apanhar sozinha. Gente, é real. É real isso aqui. É o famoso quando o calo aperta. Aí a gente clama. A grande pergunta é, por que a gente não ouviu antes? E aí tem gente que ainda não entende. Ai, nossa, mas e por quê? Por que tanta luta? E por quê? Porque às vezes é na luta que você vai encontrar Deus. E eu tô falando isso por experiência própria. É. Deus clamando, Deus me avisando, mandando sinal pela esquerda, pela direita, de cima, de baixo. E eu o quê? Sendo uma tola. Coloca aí nos comentários. Confessar que tu já foi tola ou que tu está sendo tola é o primeiro passo. Tola. Muito tola. Tolice pura. Ó, às vezes ainda sou. E é normal, mas a grande diferença aqui é que a gente pode se tornar sábio. Lembra o que é o sábio? O sábio, ele tá sempre aprendendo e ele tá aplicando. Então, como o sábio, ele teme o Senhor, a chance dele se tornar um tolo é bem baixa. Lembra? Porque ele fica se perguntando, ele fica se questionando. Será que isso aqui vai me levar para a vontade de Deus ou vai me afastar? Então a chance dele errar de novo é bem baixa. Por isso,
que é importante a gente entender que o temor do Senhor é o princípio. Não é à toa, porque tudo volta para isso, entende? Por isso que é um princípio. E aí, olha só. Então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho. Não quiseram. Vocês concordam comigo que não quiseram é uma escolha? Quem concorda comigo que o não querer é uma escolha? Coloca aqui no chat pra mim. Sim, eu concordo, é uma escolha. Já vou te explicar o porquê que eu tô te perguntando isso. Sim, até agora tudo bem. É uma escolha, né? Ótimo. Então aqui, gente, entra num assunto e que perceba, se você discorda de mim, tá tudo bem. Porque a minha intenção aqui não é a gente trazer um assunto teológico do estudioso X, do estudioso Y, não. Até porque as duas vertentes, elas vão chegar no mesmo ponto. Então é o seguinte, algumas pessoas falam que o livre-arbítrio não existe, tá? Algumas pessoas vão te falar, não, o livre-arbítrio não existe. Ninguém é livre. E aí, calma, te concentra aqui. Por que as pessoas falam isso, tá? Existem alguns estudiosos que falam que, depois da queda, o pecado passou a influenciar as nossas escolhas. Portanto, você não é mais livre. Eu concordo? Concordo. Você tem influência. O bem que quero fazer não faço, o mal que não quero fazer, esse eu faço. Mas atenção aqui. Atenção. Fiquem atentos. Como é que eu compreendo isso, tá? Então, sim, eu acredito que o pecado influencia, tá? A nossa carne, o nosso querer, por vontade própria, ele nunca vai escolher o bem. Só que, pela graça de Deus, tu consegue. Vocês entenderam isso? Pela graça de Deus, eu consigo fazer a escolha. Então, sim, exatamente, Cris. A nossa carne, ela sempre vai se inclinar para o mal. Tanto que acontece muito. Às vezes o Espírito Santo vem e fala assim, olha só, sabe aquela pessoa que tu, assim, tu só quer te manter afastado. Nossa, ai, pelo amor de Deus, não aguento mais essa pessoa. Aí o Espírito Santo, não você. O Espírito Santo chega e fala assim, olha só, amanhã quando chegar no trabalho, vai lá e fala pra ela que Jesus ama ela. Dá esse recado pra ela. Você tem a escolha de fazer isso ou não. E aí, olha só o que vai acontecer. A tua carne imediatamente vai falar assim, ó, que absurdo. Isso é uma conversa interna tua, tá? Então, olha só, a tua carne, ela imediatamente, o teu querer, o teu desejo, ele vai falar assim, o quê? Eu vou falar pra ela que jamais. O Espírito Santo continua. Vai lá e faz isso. Então, a gente sempre vai estar... Eu acabei de postar um vídeo falando sobre guerra espiritual. E a guerra espiritual vai acontecer hoje, amanhã, para sempre. Então, se você não entender isso, meu Deus do céu, vai ser muito difícil. Porém, exatamente, a carne vai lutar contra o espírito. Sangue de Jesus, mas é por isso que a gente precisa se fortalecer. Quem vai estar mais forte? Quem eu estou fortalecendo? É o meu espírito ou é a minha carne? Então, para quem acredita ou não nessa vertente do livre-arbítrio,
Tá tudo certo, eu respeito, tá? É até uma questão de estudo e eu não quero entrar nesse mérito. A grande questão aqui é que eu estou lendo com você que a pessoa teve uma escolha, queira você chamar de livre-arbítrio ou não. O que eu estou te dizendo é que pela graça de Deus, você pode fazer essa escolha. Certo? A gente já tá lá no versículo 29. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, não quiseram a decisão, não quiseram. E desprezaram toda a minha repreensão. Chega na hora da palavra que repreende, você vai embora. Não quer ser confrontado, só que é uma palavra de esperança, né? Ah, esse Deus aí que me repreende, eu não gostei muito dele. Aí você vai embora, deixa de ouvir. Não sei se é algo. Será que isso é do tolo ou isso é do sábio? Quem é? Quem é você? Quem é você quando começa a repreensão? Eu aposto que se eu estivesse falando aqui uma live de promessa, prosperidade, ixi, meu Deus do céu. Mas, como eu não estou aqui para agradá-los, e sim para dar o recado do Senhor, a gente vai seguir hoje aqui em Provérbios. E aí segue quem tem coragem de ser sábio. Quem é tolo, quem é tolo não vai aguentar. Tá bom? Então vamos lá. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Aqui teve algo muito forte que aconteceu, porque na hora Deus me lembrou de uma passagem bem parecida. Se tu tá com a tua Bíblia, abre lá. Números, capítulo 11, versículo 33. Quem é que tá com a Bíblia aí? Gente, sério, isso aqui é outro... É só para vocês contextualizarem, porque eu não vou ler todo o números, né? Senão a gente vai ficar aqui até depois de amanhã. Mas só para vocês entenderem, essa passagem aqui, a gente tá com um povo reclamão no deserto. Povo esse que está recebendo maná todos os dias. E aqui, nesse exato momento, eles começaram a falar que estavam com saudade do Egito. E eles estavam com muita vontade de comer carne. Então tá. Olha só. Versículo 33. Vamos lá. Números 11, versículo 33. Enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com uma terrível praga. Olha só. O que o povo estava desejando? O que o povo estava desejando que eu falei para vocês? Carne. Queriam muito carne. Por mais que eles estivessem sendo alimentados ali, né? Todos os dias com maná que vinha direto de Deus. E eu quero que vocês entendam aqui algo muito importante. Uma das piores coisas que pode acontecer na tua vida é Deus permitir te entregar os teus próprios desejos. Para de orar por aquilo que você sabe que não é a vontade de Deus. Para de pedir por aquilo que não está alinhado com Deus. Se você conseguir a carne, não se confunda. Deus só permitiu. É carne que tu quer?
coma a carne. Coma a carne. E de novo, é só para quem tá pronto para amadurecer. E eu sei que cada um aqui sabe qual que é a sua carne. Eu sei. E aí Deus diz, né? Volta lá para Provérbios, capítulo 1, versículo 31. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Tá tudo certo. Tá tudo certo. É carne que tu quer? É carne que você vai comer. Nossa, mas e como é que me permitiu? Gente, de novo, chega na parte do juízo, chega na parte de colher e ninguém quer. Tem como plantar tomate e colher morango? Eu não entendo qual que é a surpresa. Não tem surpresa. A Bíblia é clara. Claríssima. Em vários momentos, como eu falei pra vocês, quando eu lembro que Deus falou mais de uma vez, isso aqui quando eu bati o olho, eu falei assim, ó, isso aqui eu já li. Isso aqui eu já tive lendo em outro lugar e era em algo muito específico. Enquanto se passava pelo deserto. Vocês têm noção? Isso aqui aconteceu enquanto estava passando pelo deserto. Opa! O que a gente faz no deserto, né? E aí, sabe por que muitas vezes a gente começa a pedir por carne? É porque a gente esquece o que Provérbios nos ensinou logo lá no início. Lembra? Vou voltar para quem não estava aqui. Olha só o que eu falei para vocês. Eu falei para vocês grifarem a palavra habilidade e embaixo vocês colocarem estratégia, certo? Pois é exatamente isso. Prestem atenção. Deserto não é lugar de corrida, é lugar de estratégia. É lugar de estratégia. Deus quer que no deserto você tenha estratégia. Tá, mas e que estratégia é essa? Deus vai te dar. Deus vai te orientar. Carol, mas é que o meu deserto, ele só tá tendo maná. Só? Sabe o que significa o maná? É Deus provendo. Gente, olha só. Passar pelo deserto exige estratégia. E não desejos do Egito. Esqueça o Egito. Certo? Então, vamos continuar. Olha só. Versículo 32. Os ingênuos são mortos, porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos, por estarem satisfeitos consigo mesmos. Podem anotar aí. Anestesiados, influenciados, que é o que eu falei para vocês antes sobre a questão ali do livre-arbítrio, né? Anestesiados, influenciados pelo pecado, sem a graça de Deus, sem o temor de Deus. Sabe o que isso faz eu pensar muito sobre algo que está sendo falado demais nos últimos tempos. As pessoas estão fazendo você acreditar que você é o centro. Você é o centro de tudo. Tudo gira ao teu redor. Desculpa, não é sobre você. É sobre Deus. Porque se você acredita que é sobre você e você está sendo colocado no centro, vou ler de novo. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos, destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Então, as pessoas muitas vezes estão idealizando um Deus que não é o Deus. Não, você criou um mini Deus de você. Você é o seu Deus.
Você é o seu Deus. Entende? Aí você tá satisfeito consigo mesmo. Que maravilha. Anestesiado. Anestesiado. Do jeitinho que o inimigo gosta. Anestesiado, distraído. Bem longe da sabedoria, do discernimento. Bem longe. Para quem tá anotando, a gente tá quase terminando. Depois eu vou voltar aqui nos comentários, vou ver se surgiu alguma pergunta, tá? É só porque eu não consigo ir fazendo os dois aqui com excelência. E aí, olha só. A chave aqui do... Vocês vão ver que o 32 pro 33 é um contraste enorme, tá? Então, vamos lá, versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. E aqui eu quero que vocês entendam que não é uma promessa de você não terá dificuldades. Não, mas você vai viver em paz, mesmo em dias difíceis. Você vai viver em paz mesmo em dias difíceis. E sabe por quê? Lá no início de Provérbios tem a resposta. Tem a resposta. Volta lá. Então vamos lá, olha só. Vamos só voltar pro iniciozinho, tá? Que eu li com vocês no início. Eu vou ler de novo, só pra gente linkar o último versículo com o primeiro versículo aqui do capítulo 1, tá bom? Então, olha só. Lembra que eu falei pra vocês, ó? Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. E aí, olha só. Lembra que eu falei pra vocês sobre a questão de entender provérbios e parábolas? Esse treinamento é para quê? Lembra que eu falei para vocês? Para treinar os olhos e o coração. E não é à toa. É porque Deus sabia que era importante a gente treinar os nossos olhos e o nosso coração na nossa vida. Isso não significa que a gente não vai ter problema, que a gente não vai ter desafio. De novo, eu vou repetir para vocês. Acabei de postar um vídeo sobre guerra espiritual. Ataque vai ter todos os dias. Todos os dias. Hoje, amanhã, daqui a um mês. Mas percebam que para que a gente viva melhor nessa terra, a gente precisa ter temor ao Senhor. Esse recado aqui que ele nos dá é de ter um guia que facilite a nossa vida. Perceba, ele está direcionando a um jovem, ou seja, a partir daqui, quando você começa a sua vida, quando você começar a sua vida, presta atenção nisso que eu vou te falar, porque vai ser mais fácil, vai ser mais simples, melhor dizendo. Fácil nunca vai ser, mas vai ser mais simples. Você vai ter decisões mais claras. Muitas pessoas estão me procurando por diversos assuntos, várias áreas da vida, né? Casamento, profissão, tudo isso. E aí a pergunta que eu quero fazer aqui para vocês é: toda vez que você tem que tomar uma decisão, e uma decisão que é crucial, porque a gente toma várias decisões todos os dias, tá? Mas a decisão que eu tô falando aqui é uma decisão que pode realmente mudar a tua vida. E é uma decisão muito séria. Exemplo, você vai casar. Você tem levado isso para Deus? Para quem não casou ainda, né, gente? Para quem casou. Mas você tem levado essa decisão para Deus? Ou você levou essa decisão para Deus? Porque eu estou falando aqui de algo definitivo.
tá? Assim como muitas vezes, não algo definitivo, mas algo que você vai dedicar muitos anos da sua vida. Por exemplo, a sua profissão. Esses dias eu até estava conversando com a minha sobrinha. E ela, ai, nossa, que vontade de fazer qualquer coisa. E eu falei assim pra ela, cuidado, porque às vezes a gente faz algo que a gente quer, que a gente realmente quer se dedicar e já é difícil. Que dirá a gente fazer qualquer coisa só por fazer, né? Uma faculdade aí de 5 anos. Vocês já pensaram nisso? Então é esse tipo de decisão que eu quero que vocês pensem. Vocês têm levado para Deus? Vocês têm questionado? Vocês têm orado e pedido essa orientação? Porque aí a gente tá falando do quê? Do temor do Senhor. E muitas vezes a gente até tem decisões que não são tão fortes, digamos assim, mas que o Espírito Santo coloca no nosso coração, às vezes a gente ignora. Do tipo, não vá, não faça, saia desse lugar, deixe esse lugar, e você ignora. Desculpa, você está sendo tolo da mesma forma. Tem uma história que é próxima minha, tão próxima que, enfim. Do tipo, tá? Olha só. Antes de você virar uma rua, o que você faria? Olha só. Algo me disse, não dobra aqui, dobra na próxima. E aí você dirigindo, pensando rápido, não, eu não vou dobrar nessa, eu vou dobrar nessa daqui mesmo, porque eu sempre dobro nessa daqui. Bateu o carro. Perceba, algo ok, né? Chato acontecer isso. Algo pequeno, tá? Algo pequeno. Mas muitas vezes o Espírito Santo vai te testar nisso. Quando eu te dou pequenas direções, você me obedece ou não? Cuidado. Muitas vezes sobre isso. Eu já falei aqui muito para vocês e daí uma experiência minha com o Espírito Santo, né? Seja fiel no pouco. E quando eu digo seja fiel no pouco, até nisso. Seja fiel no pouco de orientação que Deus vai te dando. Pequenos sinais, pequenas conversas, pequenos milagres. Não que exista um pequeno milagre ou um grande milagre, tá? Mas eu já falei pra vocês algumas situações que aconteceram que eu entendi na hora. Eu falei, isso aqui é Deus. Isso aqui é Deus. Mas e se eu ignoro isso? Será que Deus continua conversando comigo ou não? Será que quando eu te dou um pequeno sinal, você ignora? Então, muito cuidado. O seja fiel no pouco também se trata sobre isso. Quando Deus te sinaliza algo que pode até parecer pequeno para você, você obedece ou não? Porque se você não tá obedecendo nem isso, para que eu vou te falar coisas maiores e grandiosas? Exatamente, palavras que motivam. O Espírito Santo nos ajuda a discernir o que é de Deus quando temos intimidade com Ele. Exatamente. Em outra live eu já comentei com vocês, né? Não adianta a gente querer ter um encontro com Deus aos domingos e depois nunca mais. Uma vez por semana. Ai, não, Carol, é que eu vou na igreja todo final de semana. Eu ouço a palavra. Ou até mesmo aqui os meus vídeos. Já cansei de falar pra vocês, né? Primeira coisa, não é sobre mim, é sobre Deus. Se alguma palavra que tocou no teu coração, pode ter certeza que é o Espírito Santo que tá te guiando, tá te protegendo. Mas nada disso, nada disso. Essa live aqui não substitui vocês lerem a Bíblia, tá?
Porque tudo isso aqui que eu marquei para vocês foi algo do meu momento sagrado com Deus, que Ele foi falando comigo, o Espírito Santo foi me guiando, eu fui relacionando aqui com outras coisas que eu já tinha lido. Então, Ele bateu em mim dessa forma, falou em mim dessa forma, né? Para a situação que hoje eu vivo, muitas vezes acontece isso, tá? A gente lê a Bíblia em determinado momento da nossa vida e a gente tira várias lições. Aí você volta a ler em outro tempo, em outro momento, você descobre outras coisas. Primeiro, porque você amadureceu em fé. Espiritualmente você amadureceu. E segundo, porque você já não é mais a mesma pessoa. Deus vai te transformando, Deus vai trabalhando e te coloca em outro lugar, te coloca com outras pessoas. Entende? E aí você vai vendo outras coisas, mas para que você acesse isso, você, no individual, precisa ter esse momento com Ele. E é ótimo vocês estarem aqui comigo. Glória a Deus, muito obrigada por todo mundo que está aqui. Mas vocês precisam trabalhar isso. Porque muitas vezes, eu queria muito responder cada um de vocês nos comentários, ali no direct. Muitas vezes vocês chegam pra mim, Carol, me fala o que eu faço nessa situação. Muitas vezes eu não sei. Não sei te dizer. A única coisa que eu preciso te falar é que Deus sabe. Sabe por que Deus sabe? Porque Ele já viu o teu futuro, eu não vi. Eu não vi o teu futuro. Fala com quem já viu o teu futuro. Fala com quem sabe qual que é a boa, perfeita e agradável vontade para a tua vida. Entende? Então, não existe atalho. Quando o assunto é Deus, não existe atalho. Outras pessoas, a gente pode ser usado como uma ferramenta. Como alguém que vem até vocês e desperta até esse querer, né? A gente faz esse intermédio, né? Como se, viemos até aqui, agora o Espírito Santo te convence, o Espírito Santo te guia. Nada disso é minha responsabilidade. Eu sou só um instrumento. Só. O resto é o Espírito Santo. Muitas vezes vocês me perguntam outra coisa que aqui tá a resposta. Carol, como é que eu sei que é Deus falando comigo? Deus fala com cada filho de uma forma diferente. Tem filho que ele gosta de falar por sonho. Por quê? Eu sei que se eu falar com ele por sonho, ele vai me entender. Gente, Deus me conhece tanto que ele, obviamente, ele nunca falaria comigo por sonho. Ele não falaria. Eu tenho certeza. Olha, eu não posso falar certeza porque Deus faz o que ele quiser. Mas Deus deve falar assim, não, a Carol com sonho, ela é terrível. Por quê? Porque geralmente, eu até sonho, gente, mas assim, ou ele é muito doido e eu não consigo relacionar. Eu já fiz aquilo, eu sonhei, eu vou anotar. Quando eu anoto, eu falei, meu Deus, não tem cabimento isso daqui. Não tem cabimento, Deus não pode ser tu. Que não tem cabimento, não tem lógica nenhuma. Então, Deus vai falar assim, tá, a Carol aqui tá sendo difícil, vamos mudar. E ele vai encontrar um jeito de falar comigo de outra forma. Deus fala muito comigo lendo a Bíblia. Sabe? Porque é justamente isso. Oi, Cris. Fala coisas simples. Desde comprar roupas. Pode acontecer. Dependendo. Esses dias o Espírito Santo falou comigo algo parecido. Parecido com a roupa. Porque é importante, sabe? A gente ter discernimento. Às vezes parece uma coisa boba. Mas pra Deus é importante, sabe? Às vezes no dia a dia, no corre-corre, a gente fala assim, não, besteira. Aí do nada o Espírito Santo, não, isso aqui não é. E aí eu tive que mais ou menos resolver na hora, assim, sabe? Então, pode ser que ele fale, assim, coisas que pra ti até parece simples, sabe? Mas eu quero dizer pra vocês, assim, que eu fiquei muito feliz de ter passado pra vocês um pouquinho de Provérbios. A minha ideia é seguir com vocês lendo Provérbios, tá? Porque hoje foi só o capítulo
A minha ideia agora é seguir com vocês lendo Provérbios, tá? Aí hoje foi o capítulo 1, e aí foi só isso. Foi apenas isso, tá? E aí eu vou seguir fazendo assim, tá? Eu trago o estudo aqui pra vocês, a gente vai conversando um pouquinho em cima, porque como eu falei pra vocês, né? A ideia não é a gente... Tá, eu vou ver essa opção aqui de salvar. Eu vou ver. E aí, como eu tava falando pra vocês, a minha intenção não é eu ficar aqui com um estudo teológico muito profundo, sabe? Eu quero trazer pra vocês algo mais prático mesmo, tá? E só acredito que sim, Mari, sempre nesse horário, tá? Mais à noite mesmo. Até porque vocês já estão mais tranquilos em casa, assim. E aí eu costumo entrar sempre nesse horário, tá bem? Mas eu quero seguir lendo Provérbios com vocês, tá bom? Vou ver lá, Cris. Assim que eu sair daqui, eu vou ver, tá bom? Que Deus abençoe, fiquem com Deus, um bom início de semana, tá bem? Que Deus abençoe, um grande beijo e até mais.